Hoje eu vou te mostrar o que são as bets, qual é a diferença entre bet e o tigrinho, né? Cassinos, apostas online, e você vai entender qual que é o impacto que isso causa no nosso país e nas famílias, beleza? Vamos lá? Esse é um assunto bem delicado mesmo, e é muito, muito importante você saber disso, tá bom? Então vamos lá. Cassinos online. O tigre, ele só quer o seu dinheiro. Aqui eu fiz a referência do tigrinho, né? Porque todo mundo conhece, mas pode ser o jogo da cobrinha, jogo do cabritinho, sei lá, qualquer coisa, do leãozinho, enfim, qualquer coisa assim, tá? Tá. Primeiro eu vou te mostrar o que são as bets, porque diferente do que o pessoal acha, bet é diferente de cassino online. A bet é diferente de tigrinho, por exemplo, beleza? Muita gente acha que é a mesma coisa, mas é diferente. Ó, o termo bet, ele vem do inglês aposta. São basicamente aposta esportiva online. Agora eu vou te dar um exemplo que é bem interessante aqui para você entender na prática o que é bet e como que funciona, beleza? Ó, eu tenho dois lutadores aqui. Eu tenho o Bambam e eu tenho o Popó. Qual desses dois você escolhe? Eu vou te dar três opções para facilitar a sua escolha, tá? Então vamos lá. As opções são: o Popó vence, ODD 1.40, já explico o que é isso. O Bambam vence, ODD 4. E também numa luta de boxe temos o empate. É muito, muito difícil isso acontecer. Por isso que o ODD é mais alto ainda do que o Bambam vencer. Se a gente for analisar, nós temos dois lutadores, né? A gente tem o Popó, de um lado. O Popó, ele é ex-campeão mundial, então ele já tem vários cinturões. Ele, basicamente, a vida inteira dele, ele tá lutando, correto? E o Bambam, ele treinou 3 meses e é um bodybuilder. Aí tem algumas outras coisas, né? Que, por exemplo, o Bambam vai ficar um pouco mais pesado, o Popó vai usar uma luva menor. E também temos a opção de empate. Numa luta de boxe é muito difícil dar o empate. Tanto é que se você vê, até no MMA, se você vê, né? Se você assiste, você vai ver tal fulano tem 20 vitórias, é, 3 derrotas e 0 empate. Ou 50 lutas, 40 vitórias, 9 derrotas e um empate, sabe? Porque o empate é muito difícil de acontecer. Agora te falando, o Popó ele tem mais chance de vencer, correto? E o ODD que eu coloquei ali, ó, eu vou até voltar, o ODD 1.40, 1.4 é baixo porque você vai receber menos dinheiro se você apostar que o Popó vai vencer e o Popó vencer, beleza? Se o Bambam vencer e você apostar que ele venceu, seu dinheiro vai ser maior, ok? Vamos ver isso em números? Então vamos lá. Vamos supor que você apostou R$ 1.000, tá? Você apostou R$ 1.000 e se você apostou que o Popó venceu e ele venceu mesmo, a gente vai pegar os seus R$ 1.000, vai multiplicar por 1.4 e você teria ganhado de lucro R$ 400, porque R$ 1.000 vezes 1.4 é 1.400. Só que o R$ 1.000 você já tinha. Então você ganhou de lucro R$ 400, ok? Mas se você tivesse apostado que o Bambam ia vencer e ele vencesse realmente, a gente pega seus R$ 1.000, multiplica por 4, então de lucro você teria 3.000, porque R$ 1.000 vezes 4 é 4.000. Só que R$ 1.000 você já tinha, então 3.000 de lucro, correto? Mas se você for ousado e falar que realmente ia dar empate e realmente deu empate, com um ODD de 8, então a gente pega os seus R$ 1.000, multiplica por 8 e você teria ganhado de lucro 7.000.
porque 1.000 você já tinha, beleza? Mas, se você tivesse apostado que o Bambam, ou melhor, que o Popó ia vencer, mas por algum motivo, alguma mão, algum golpe do Bambam acertou o Popó e acabou perdendo, você perdeu seus R$ 1.000. Se você tivesse apostado que o Bambam ia vencer para ganhar mais, só que o Popó fosse lá, né, como ele era o favorito, ele venceu, você tinha perdido, na verdade, R$ 1.000. Você postou R$ 1.000, perdeu seus R$ 1.000. Beleza? E, claro, se você tivesse sido ousado e colocasse um empate, e não tivesse acontecido um empate, você perdeu seus R$ 1.000. Ficou claro? Hum. Tá, olha, antes de continuar, eu tenho uma coisa bem importante para você fazer agora, tá? Que é se inscrever no canal, curtir esse vídeo, se o conteúdo está sendo legal até agora, ativar o sininho e me seguir no Instagram, tá? É wesley.financeiro, ok? Daqui a pouco eu vou mostrar o impacto, na verdade eu vou mostrar o que são os tigrinhos, qual que é o impacto do nosso país, que está acontecendo no nosso país hoje, nos últimos anos, qual que é o impacto nas famílias, e tá bem interessante, tá? Vamos lá? Mas eu quero que você se inscreva nesse canal, fechou? Que esse, na verdade, está sendo meu segundo vídeo. Eu já gravei um vídeo assim, só que eu reparei que o áudio não estava legal e eu tive que gravar de novo. Então, pelo meu esforço, eu acho que vale pelo menos um like, né? Mas vamos continuar. Então tá, eu já te expliquei o que é o bet. Agora eu quero te explicar qual que é a diferença entre bet e tigrinho. Enquanto as bets você já entendeu que são apostas baseadas em eventos reais, e esses eventos, eu dei o exemplo da luta entre o Popó e o Bambam que aconteceu, mas pode ser vários outros eventos, né? O que mais tem aí, por exemplo, são apostas esportivas de futebol. Por exemplo, você pode pegar o Neymar lá, né? Vamos supor que seja um jogo da seleção brasileira. Brasil e Argentina, né? Por exemplo. Você pode ser bem específico, falar que o Neymar vai fazer um gol no segundo tempo de falta, por exemplo. Como isso é bem difícil de acontecer, né, tão especificamente assim, né, como você colocou, o seu ODD vai lá em cima. Então, se caso isso acontecer, você ganha bastante dinheiro. Se isso não acontecer, que é mais provável, você vai perder o dinheiro que você apostou, ok? Se você falar que o Brasil vai ganhar da Alemanha e a Alemanha mete 7-0, você perdeu o seu dinheiro. Se você apostou que a Alemanha, por algum motivo, ia dar 7-0 e aconteceu isso, você ia ganhar muito dinheiro, porque é difícil disso acontecer. Ninguém ia prever que ia acontecer isso. Entendeu? Então, os tigrinhos, eles são cassinos online, jogos de azar. Então, qual que é a grande diferença, né? A grande diferença é que as bets, elas são um evento real, ou seja, eles são um evento de futebol, uma luta, né, que nem eu dei o exemplo, uma partida de beisebol, de basquete, de vôlei, enfim, qualquer coisa, né, que você aposta que tal evento vai acontecer. Enquanto os tigrinhos, eles são um programa que uma empresa faz que você tem menos chance de ganhar. Se eu falar assim, olha, eu vou colocar aqui que a frutinha cereja vai cair 3 vezes aqui. E para essa frutinha cereja aparecer, são 80% de chance de você perder, que ela não vai aparecer. E apenas 20% de chance de você ganhar. Entende? E você vai lá, coloca seu dinheiro, vai lá e perde. Vai lá e perde, vai lá e ganha. Vai lá e perde, perde. Basicamente é assim que funciona. Para exemplificar e deixar mais claro isso, eu criei o tigrinho, né? Criei o tigre do Wesley, por exemplo. Ó, tá aqui o meu tigre, né? Meu tigrinho. E eu criei um botão. Nesse botão aqui, ó, vamos supor que você colocou R$ 200 nesse joguinho que eu criei. Se você clicar em jogar, ó, eu perdi. Tentar de novo, né? Vamos lá. Perdi de novo. De novo, perdi, 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 ganhei. Você viu que eu perdi várias vezes antes de eu ganhar alguma coisa. Mas vamos tentar de novo, até eu ganhar de novo. Ó, aqui.
Perdi, 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 perdi. Vamos lá, até eu ganhar. Ganhei. Você viu quantas vezes eu perdi antes de eu ganhar? É basicamente assim que funciona Tigrinho, tá? Mas só para exemplo de comparação, o meu programa que eu fiz aqui, esse botão aqui, né, que você está vendo aqui na tela, ele tem exatamente 80% de chance de quem clicar aqui nesse botãozinho perder o dinheiro e 20% da pessoa clicar aqui nesse botãozinho e ganhar. Por isso que eu estava perdendo muito, muito, muito antes de ganhar alguma coisa. Basicamente é assim que funciona a sua conta lá no Tigrinho, tá? Tá. Então, você me fala o seguinte. Wesley, eu entendi o que significa bets, eu entendi que significa tigrinho, né, apostas online, eu entendi que eu tenho mais chance de perder no tigrinho do que de ganhar, mas qual que é o problema disso? Vamos lá. Um dos problemas, óbvio, tem vários, né, mas um dos é que se você perde, ou seja, naquele botãozinho que criei, se você clicou a primeira vez, pum, e apareceu você perdeu, concorda comigo que você pensa, cara, eu perdi, mas o meu amigo, o meu influenciador, alguém que eu conheço, alguém que eu sigo, ele já ganhou, então tem chance de ganhar. Então eu vou tentar ganhar mais, eu vou colocar mais até eu recuperar pelo menos o dinheiro que eu perdi. Coloco R$ 200, perdi 20. Eu quero recuperar esses 20. Então eu coloco mais 200. Aí eu perco 40. Aí depois eu ganho 10. Entende? E isso para mim até chega até a ser pior. Se você ganha naquele botão que eu criei, se você clicar na primeira vez e na primeira vez aparecesse que você ganhou, você concorda comigo que você ia estar mais confiante, você ia estar pensando, cara, eu tentei na minha primeira vez e eu já ganhei, então é óbvio que eu vou ganhar de novo, correto? Mas não é assim que funciona. Você vai colocar os seus R$ 200, você vai ganhar, ganhou R$ 20. Daqui a pouco você vai tentar de novo, perdeu 40. Aí você vai pensar, cara, mas eu já ganhei, então eu vou tentar de novo. E você tenta, 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 perde, 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 ganha, ganha, perde, 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 ganha, perde, 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 perde. Você chega a perder muito dinheiro com isso, tá? Só nesse efeito de ganha-perde. Hum. Tá, mas um outro grande problema que eu vejo nisso é o seguinte: os influenciadores, aquela pessoa que você segue, você vê que ganha muito dinheiro em tigrinho, em cobrinho, em sei lá o que, eles estão usando uma conta de demonstração. Ou seja, para você, a sua conta que você criou tem chance de ganhar de 20% e chance de perder de 80%. Mais um detalhe, né? Um detalhe bem importante. Essa porcentagem de ganho e de perda, eu estou só exemplificando. Não é exatamente assim que funciona, ok? Ok? Pode ser que seja 90%, pode ser 95%, pode ser 99% de perder, né? Enfim, 50% de chance de ganhar e de perder, não importa. Ou seja, para você, na sua conta, tem chance de 20% de chance de ganhar e 80% de chance de perder. Lembrando que esse 20% e esse 80% não é exatamente o valor que eles utilizam, correto? Eu só estou usando para exemplificar. Mas eles têm mais porcentagem de chance de você perder, porque o lucro deles é com isso, do que de você ganhar. Beleza? Mas na conta de demonstração do influenciador, eles têm, por exemplo, uma porcentagem de 95% de ganhar e 5% de chance de perder. Por isso que, por isso que sempre quando você vê um influenciador jogando esse tipo de jogo, eles sempre vão estar aparecendo ganhando. Dificilmente isso pode acontecer deles mostrar que perderam alguma coisa, mas eles sempre vão, na maioria dos casos, mostrar que estão vencendo. Eles pegam o celular deles assim, ó, e falam: olha que legal esse joguinho aqui, eu tô ganhando, pum, ganhou R$ 300. E aí eles falam: use, jogue com moderação, que eu ganhei R$ 200, mas eu já vou sacar, porque você tem que jogar com moderação, porque não sei o que, não sei o que lá.
Mas, na verdade, por trás disso, eles estão usando uma conta de demonstração. Eles não fazem isso para se divertir. Eles fazem isso para a plataforma que eles estão divulgando ter mais clientes, ok? Ó, então vamos lá. Em resumo, o que acontece? O que está acontecendo na prática? O influenciador que você segue está com um contrato milionário para divulgar, utilizando uma conta que quase sempre ganha para gravar, e as pessoas começam a jogar e perder. Então, por exemplo, a plataforma, só para você entender, né? A plataforma, ela paga um contrato milionário, sabe? R$ 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, 40 milhões de reais para o influenciador gravar esses videozinhos com uma conta de demonstração, mostrando para o público deles que dá para ganhar dinheiro com esse tipo de plataforma, com esse tipo de jogo. E aí, por consequência, o influenciador influencia o público começa a criar conta que tem mais chance de perder, perde dinheiro e dá dinheiro para a plataforma. E a plataforma, consequentemente, paga o influenciador. É assim que funciona. Tá, mas o influenciador está ganhando um contrato milionário. Você já entendeu isso. Mas o que isso está impactando no Brasil, no nosso país? Eu trouxe algumas notícias aqui, bem impactantes mesmo, e essas notícias que eu trouxe, eu passei 5 minutinhos pesquisando. Tanto é que, se você notar, a maioria vai ser do mesmo site, porque foi muito rápido de eu pegar, tá? Então, olha, primeira notícia. Gastos com bets e cassinos online podem causar perdas de até 1,3 bilhão de reais à economia do Acre, alerta a Confederação. Então, olha só que grave é essa notícia. Uma notícia do Acre, lá da G1, falando que lá em 24 de 1 de 2025, que pode causar perda de até 1,3 bilhão à economia do Acre. Outra notícia. Jogos de azar já são questão de saúde pública. Quase 11 milhões de brasileiros enfrentam problemas por causa da jogatina. 11 milhões de brasileiros. É muita gente. Próxima notícia. Brasileiros gastam neste ano, essa notícia é em 2024, cerca de 20 bilhões por mês em apostas online, estima Banco Central. Então, olha só que grave é isso. 20 bilhões por mês em 2024 em apostas online, segundo o Banco Central. E agora peguei uma notícia parecida, mas mais recente, do 4 de 2025. Banco Central diz que brasileiros gastam até 30 bilhões por mês com bets e não pode impedir o uso de Bolsa Família. O que a gente consegue ver? Que lá em 2024 tinha 20 bilhões por mês e agora em 2025 está 30 bilhões por mês, ou seja, 10 bilhões de reais, é muita coisa, a mais do que no ano passado. É muita gente perdendo dinheiro com isso. Consegue entender? E só um adendo aqui, como eu expliquei para vocês, para a plataforma conseguir lucro, conseguir pagar um contrato milionário para o influenciador, a plataforma, o lucro dela é sobre as perdas de uma pessoa. Porque se aquela pessoa for lá jogar e ganhar, você concorda comigo que a plataforma, que o Tigrinho, enfim, eles perderam dinheiro? Correto? E eles não querem perder dinheiro. Qualquer empresa quer ganhar dinheiro. Então, eles te dão um pouquinho de dinheiro para te estimular, para te incentivar você jogar mais. E você acaba perdendo. E eles conseguem lucro e pagam um influenciador. Pagam um influenciador para gerar mais público, para o público perder mais. É assim que funciona. Tá bom, Wesley, eu entendi o impacto no nosso país, na economia do nosso país, mas como isso está afetando as famílias? Ó, peguei algumas notícias.
chegava a chorar. Só traz perda. Vício em bet causa danos financeiros e psicológicos à pessoa de baixa renda. Olha só, auxiliar de limpeza conta que chegou a perder R$ 800 de uma vez e mesmo no prejuízo não conseguia parar. Então o que aconteceu? A pessoa foi lá, colocou R$ 800. Pum, rodou o negocinho lá, perdeu os R$ 800. A pessoa sabe, cara, eu perdi R$ 800. Ela tem duas alternativas, né? Primeira, eu vou parar, perdi, vou parar, desinstalar o aplicativo, nunca mais vou jogar. Ou ela pode saber que perdeu, cara, eu sei que eu perdi, mas eu vou tentar recuperar, colocar mais dinheiro e perder mais dinheiro. Outra notícia. Vício em bets e jogos de apostas online afetam famílias, mercado de trabalho e a economia. Jogos de apostas online têm atraído milhões de brasileiros, mas, para muitos, esta prática virou um problema sério. Uma mãe relata que a filha teve 200 mil de prejuízo e outra mulher falou que o casamento terminou por conta do vício do marido. Então imagina você casada com seu marido, né? Ou você, marido, casada com uma mulher, enfim, e o seu cônjuge, ele começar a gastar tanto em aposta, tanto em tigrinho, tanto em cassino online, tanto em bet, que acaba prejudicando o casamento de vocês. Por quê? Ele começa, sei lá, vender o carro para ter dinheiro para tentar suprir a necessidade de apostar, vender a TV, vender o computador, vender não sei o que, vender o celular, e consequentemente isso afeta a pessoa que está do lado. Isso é muito grave. Então, olha, outra notícia. É um vício que só quem passa sabe, diz mãe de jovem que perdeu 20 mil em apostas online em Campinas. Segundo a pesquisa do Procon de São Paulo, 71% dos apostadores tiveram perdas financeiras e 39% possuem dívidas por causa de jogo. Olha só, a pessoa joga, perde, cria uma dívida, ou seja, pega emprestado esse dinheiro com alguém, não consegue pagar, cria uma dívida por conta de jogos. Isso é muito grave. Ó, não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho e me seguir no Instagram, tá? Eu tô postando muito conteúdo bem legal lá no meu Instagram sobre educação financeira. Justamente porque hoje em dia, como eu disse nesse vídeo inteiro, o problema de bet e cassino online tem afetado muito as famílias. E as pessoas começam a gastar dinheiro sem saber, né? Sem ter, por exemplo, uma reserva de emergência, sem ter investido em alguma coisa, sabe? Acabam perdendo muito dinheiro. Se você não é esse tipo de pessoa que quer ver o seu dinheiro sendo transformado em pó, né, digamos assim, e afundado em dívidas, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém que você gosta muito e já me segue no Instagram, beleza? Deixa eu deixar aqui de novo, ó, wesley.financeiro. Fechou? Posso contar com você? Fechou então. Obrigado.